pessoa precisa de internação psiquiátrica? A maioria das pessoas que sofrem por alguma doença mental não vai precisar de internação psiquiátrica em nenhum momento da vida. Porém, existem algumas circunstâncias em que algumas doenças mentais desencadeiam crises em que essas internações são necessárias. Os critérios de internação psiquiátrica estão estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Quando alguém apresenta risco contra a própria integridade física, contra a sua possibilidade de gerenciar a agressividade e pode colocar outra pessoa em risco de integridade, quando há dificuldade ou incapacidade para gerenciar autocuidados e não existe outra pessoa responsável para gerenciamento dos autocuidados fundamentais de um indivíduo, ou quando há algum problema que essa pessoa, que por conta da sua doença mental, pode gerar desordem pública. Situações específicas para resguardar a dignidade da pessoa também são importantes. Por exemplo, quando a pessoa apresenta risco de exposição moral ou de dilapidação do seu patrimônio, o patrimônio de sua família, também existe a possibilidade dela precisar de uma internação psiquiátrica para tratar-se. A internação psiquiátrica é regida pela Lei 10.216 de 2001, onde se determina que existem 3 tipos de internação. A voluntária, em que a pessoa adoecida entende, tem capacidade de gerenciamento da sua vontade e procura internar-se por conta própria. A internação involuntária, quando a pessoa, mesmo tendo discernimento da necessidade de internação, não deseja internar-se, ou mesmo desejando internar-se, ela não tem capacidade de gerir a própria vontade e precisa que um médico determine como será a posição terapêutica para preservá-la. Então, a internação involuntária pode acontecer mesmo quando uma pessoa procura, por meios próprios, um hospital psiquiátrico para se internar. O terceiro tipo de internação psiquiátrica é a internação compulsória, que é a determinada pela justiça. É importante que as pessoas tenham o conhecimento que qualquer que seja a internação, voluntária ou involuntária, e até mesmo a compulsória, afinal de contas, essa ordem judicial é realizada por um médico, sempre é um médico que interna. Não é a família, não é um amigo, não é o vizinho, não é a polícia. Quem interna e tem responsabilidade sobre a internação é um médico. Portanto, não se faz necessário que para uma internação psiquiátrica, onde se resguarda a saúde do indivíduo que tem uma doença mental, apresente-se junto um familiar, um amigo. O morador de rua, por exemplo, ele tem direito de ter a sua saúde resguardada numa crise psiquiátrica e ele não pode ter necessariamente um acompanhante. Mesmo assim, ele tem direito a ser internado para garantir a sua dignidade e a sua saúde.